o Marcos Duval resolveu jogar tudo no ventilador e renunciar ao mandato de senador. O Marcos Duval tá deixando o Brasil, ele vai morar nos Estados Unidos e tá renunciando ao mandato dele de senador. Ele tem mais 4 anos de mandato e tá renunciando. Por quê? Pois bem, segundo o Marcos Duval, o Bolsonaro e o Daniel Silveira o convidaram para dar um golpe de Estado, para grampear o Alexandre de Moraes e dar um golpe de Estado que culminaria na prisão do Alexandre de Moraes, o impedimento da posse do Lula, prisão de outros ministros do STF e do TSE e o Bolsonaro continuar no poder. O Marcos Duval, em vez de fazer o que era ali o plano do golpe, ele avisou o Alexandre de Moraes. Pois bem, a casa caiu para todo mundo. O Daniel Silveira foi preso hoje de manhã. A decisão da prisão do Daniel Silveira foi porque ele quebrou a tornozeleira eletrônica de propósito, ele danificou a tornozeleira eletrônica e ele continuava usando as redes sociais. Então ele estava desacatando ordens judiciais, né? Quando se faz isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, vai levando multa. No mês passado ele levou uma multa de mais de 2 milhões. Agora, não, ele não tem mais foro privilegiado, ele não é mais deputado, a prisão dele não precisa mais ser aprovada pelo Congresso Nacional, então, menos de 24 horas depois de perder o foro privilegiado, Daniel Silveira já está enjaulado. O outro membro desse plano, que é o Bolsonaro, está nos Estados Unidos e eu vou falar. Um passo grandão foi dado, muito grande foi dado para chegar perto da prisão do Bolsonaro agora com a delação do Marcos Duval. O que falou o Marcos Duval à Veja? Olha só. O Marcos Duval diz o seguinte, que no dia 9 de dezembro ele foi convidado pelo Bolsonaro e pelo Daniel Silveira para uma reunião no Palácio do Alvorada. O Daniel Silveira estava com ele no plenário e passou para ele um telefone em que estava o presidente. O Marcos Duval disse que ficou surpreso porque ele não tinha um contato muito íntimo com o Bolsonaro. Era bolsonarista raiz, ele usava os 15 minutos dele na CPI da Covid para defender as mortes, para defender, para atacar as máscaras, para atacar as vacinas, para defender o indefensável. Quer dizer, um cara que tem sangue nas mãos, o Marcos Duval, mas, diz ele não era tão próximo do Bolsonaro a ponto de ficarem se encontrando e tudo mais. Ficou surpreso e foi até o Palácio do Alvorada se encontrar com o Bolsonaro. Esse encontro dele com o Bolsonaro, diz ele, foi um encontro completamente secreto. Em vez de ele entrar com o carro dele no Palácio do Alvorada, registrar ali que ele esteve no palácio como qualquer visitante faz, não. Ele se encontrou com o Daniel Silveira no estacionamento do palácio e aí, de lá, um outro carro, um carro da segurança da presidência da República foi e buscou os dois. E os dois entraram no Palácio do Alvorada, longe da vista de qualquer pessoa e sem passar por nenhuma segurança, sem passar por nenhum registro, ou seja, sem ter o registro de que eles estavam ali naquele dia. Isso foi dia 9 de dezembro à noite. Naquele dia, era uma sexta-feira à noite, os bolsonaristas tentaram invadir a sede da Polícia Federal. Pois bem, tá. O que aconteceu? O tempo foi passando e chegaram a conversa com o Bolsonaro e o Bolsonaro diz para o Marcos Duval, olha, nós queremos fazer um plano que ninguém está sabendo desse plano, só nós 3 sabemos desse plano e mais 2 pessoas. Essas 2 pessoas são 2 generais. Eu, Thiago, eu aposto muito, viu? Braga Neto e General Heleno, tá? Eu aposto de olho fechado essa. Eu aposto muita grana se quiser. E olha que eu não gosto de aposta. Pois bem, o Bolsonaro diz ao Marcos Duval que o plano era o seguinte, era gravar o Alexandre de Moraes falando alguma coisa, não precisava ser alguma coisa muito constrangedora, mas qualquer coisinha que pudesse ser distorcida. Ou seja, gravando alguma coisa para que o Bolsonaro pudesse decretar a prisão do Alexandre de Moraes, decretar que as eleições foram nulas, que teve uma fraude na eleição, e aí ele continuaria no poder e poderia prender não só o Alexandre, mas outros ministros do TSE e dar o golpe de Estado. Disso dependia o seguinte, alguém gravar o Alexandre de Moraes. Primeiro, o que foi relatado à Veja é que o plano era que o Bolsonaro tivesse uma audiência com o Alexandre, mas o Bolsonaro falou que não. Ele queria que o Marcos Duval gravasse o Alexandre. Aí você deve estar pensando, Thiago, por que o Marcos Duval? Senador bolsonarista. O Marcos Duval trabalhou com o Alexandre de Moraes quando o Alexandre de Moraes trabalhou com o Alckmin no governo do estado de São Paulo. Então eles se conhecem há mais de 10 anos. Não são amigos próximos, mas se conhecem. Então seria mais fácil o Marcos Duval conseguir uma audiência com o Alexandre de Moraes, audiência essa em que ele seria instruído para tocar em alguns assuntos e ver o que o Alexandre falaria para depois isso vazar. Segundo o Bolsonaro e o Daniel Silveira, os dois quem criaram o plano, a ABIN trabalha com o General Heleno, fique sabendo. A ABIN é fornecer os equipamentos de espionagem profissional
para que fossem instalados nas roupas do Marcos Duval e ele gravasse o Alexandre de Moraes. Ok. Ele falou que queria mais tempo para pensar, voltou para casa. Quando ele volta para casa, ele pega o celular e tem mensagens do Daniel Silveira dizendo: não vai ter risco para você, olha, já temos aqui os equipamentos. E aí ele ficou por 3 dias enviando mensagens ao Marcos Duval. Dia 12, Marcos Duval se encontra com o Alexandre de Moraes, manda uma mensagem para ele, diz: Alexandre, eu preciso falar contigo pessoalmente, porque é grave. Diz ele, Marcos Duval, que se encontrou com o Alexandre de Moraes e aí ele conversou poucos minutos e explicou, queriam que o Daniel Silveira e o Bolsonaro queriam que eu te gravasse. E o plano deles era assim, assado. Iam te prender, iam anular a eleição. E segundo ele, o Alexandre de Moraes escutou tudo e falou: não acredito. Um espanto, assim, né? Que não acredita, assim, não acredito em você, assim, caramba, não acredito nisso, caramba, que pessoal maluco. Esse é o plano de golpe do Bolsonaro. Que imbecil. Tá, eu acho que o Alexandre deve ter pensado exatamente isso, mas olha, que imbecil. O seu plano de golpe é esse, é me gravar para tentar distorcer alguma coisa e me prender. Pô, vai dar certinho. Ah, Daniel Silveira. Pois bem, naquele mesmo dia, no mesmo dia, horas depois, o Alexandre de Moraes impôs uma multa de 2.600.000 reais ao Daniel Silveira. Multa essa que eu falei aqui, no comecinho do vídeo. Foi imposta nesse dia, no dia do encontro deles. A multa foi imposta porque cada dia que o Daniel Silveira descumpre as medidas judiciais, ele tem 15 mil reais de multa. O que o Daniel Silveira fez? Por que ele estava indo? Por que ele visitava o Bolsonaro no Palácio do Alvorada? Porque ele destruiu a tornozeleira dele. E aí tem uma coisa, o Arthur Lira, que é um bandidão, o Arthur Lira começou a não a peitar o STF, mas a dizer o seguinte: olha, deputados não podem ser presos, tudo mais, papapá, então se um deputado for preso tem que ter uma votação no plenário para referendar a prisão. Então Alexandre de Moraes ficou naquela, para eu prender o Daniel Silveira, vai ter uma votação no Congresso Nacional que vai ter que referendar a prisão. Quer dizer, aí o bolsonarismo vai fazer uma politicagem, vai fazer um escarcéu, vai dar problema aqui. Então vou prender o Daniel Silveira quando ele não tiver mais o foro privilegiado, que aí eu posso prendê-lo. Aí ninguém pode falar nada. Então o Alexandre estava impondo multas. O que o Daniel Silveira fez? Ele declarou falência. E aí o que acontece? O cara que declara falência não precisa pagar nada. Você pode impor multa a ele de $1 trilhão. O Daniel Silveira não vai pagar. Falou: estou falido, não tenho carro, não tenho casa, não tenho nada no meu nome. Não vou pagar nada. Pois bem, agora vai pagar. Tá enjaulado já o Daniel Silveira e saiba, não está na decisão da prisão dele isso aí do Marcos Duval, mas obviamente o Alexandre de Moraes, que sabe do plano, levou em consideração e o Daniel Silveira e o Bolsonaro já estão sendo investigados por isso, porque o Alexandre de Moraes foi avisado mais de um mês atrás. Então olha só o tanto de coisa que o Alexandre de Moraes sabe que a gente ainda não sabia sobre o Bolsonaro. A coisa tá difícil. Agora, Thiago, por que o Marcos Duval fez isso? Ontem tivemos a eleição para a presidência do Senado. Ninguém nunca liga para essa eleição. Eu vou te dar um exemplo. Em 2006, Renan Calheiros foi eleito presidente do Senado. Você lembra desse dia? Não, obviamente não. Você lembra quando ele foi eleito depois presidente do Senado de novo, em 2008? Não. Você lembra quando foi eleito o último presidente do Senado? Talvez até lembre se você estava acompanhando, mas não. Mas nessa eleição para a presidência do Senado, o bolsonarismo começou a engajar muito. Lembra aquilo que eu expliquei para você, do espere 72 horas? Então, desde 3 dias antes, o bolsonarismo começou a engajar muito. Ou é a versão deles, o espere 72 horas. O que estava sendo disseminado em grupos bolsonaristas? O Rogério Marinho, ex-ministro do Bolsonaro, um dos operadores do Bolsolão, ou seja, alguém que tem ali abertura com vários parlamentares porque estava negociando propinas com eles, falar que a palavra verdadeira que muita gente tem medo de usar, o Rogério Marinho era presidente ao Senado contra o Rodrigo Pacheco. O Rogério Marinho tinha que ter mais votos que o Rodrigo Pacheco. O bolsonarismo todo começou a fazer campanha para ele. Bolsonaro apareceu lá por live no jantar dele, a Michelle foi lá no jantar para o Rogério Marinho, ok. Os bolsonaristas começaram a acreditar que em 72 horas teremos uma vitória. Por que uma vitória? Porque se tem um bolsonarista na presidência do Senado, acontece o seguinte: o Lula não consegue aprovar nada. E sem passar pelo Senado, você não aprova nada. O governo Lula fica completamente engessado e o Senado pode usar ferramentas que o Senado tem, a Câmara não, o Senado tem para engessar o STF e para ir atrás de ministros do STF. Ou seja, o Bolsonaro ia ficar não com a faca e o queijo na mão, mas ia ficar com queijo, viu? E o Lula com a faca. É isso que ia acontecer.
As últimas 24 horas para o Bolsonaro foram desastrosas, talvez das piores 24 horas da vida dele. E olha que ele teve muitas horas ruins nos últimos meses. Essas últimas 24 horas são das piores de todas para eles. Peço aí a sua inscrição no canal e seguiremos aqui lutando contra essa corja. Falou!